Estamos chegando com o Cara a Cara com BG desta semana. O nosso entrevistado é advogado, professor, doutor em Direito Constitucional. Vamos conversar com Eric Wilson Pereira. Eric, satisfação recebê-lo aqui. Primeiro, é uma honra muito grande e parabenizar, Bruno, por essas iniciativas, essas inovações que só você vem fazendo no jornalismo do Rio Grande do Norte. Obrigado, meu amigo. Vamos lá. Tudo se iniciou no Salesiano de São José, lá na Velha Ribeira, né? O Salesiano é um marco, tanto um marco em termos de formação pessoal como de formação acadêmica. Eu acho que aqueles ensinamentos e aquela vida, eu acho importantíssimo, inclusive, toda a juventude ter um momento de passar por um colégio que traga essa doutrina e esses valores morais. Eric, seu pai, o ministro Emanuel, ele passou por Rádio Cabugi, 94 FM, jornalista, e de uma hora para outra foi para o direito. Foi ele que inspirou a ir para a carreira jurídica? Eu tive três mulheres na minha vida que me ajudaram muito a minha formação pessoal e da minha formação profissional. Primeiro foi a minha avó, que eu fui criado por ela. Então essa vontade de trabalhar, de você ter uma compensação por aquilo que você produz, a vontade de cozinhar, de arrumar a casa, tudo isso foi formando até os 10 anos de idade. Depois eu tive Cristina, que é minha mãe do coração, que me colocou para estudar, para eu fazer inglês, e aí eu comecei a dar uma importância maior aos estudos. E a terceira foi a minha esposa Patrícia, que aí ela vem até hoje com 2 filhos, Luiz Henrique e Camila. Mas a minha grande inspiração profissional efetivamente foi meu pai, não só pelo conhecimento, mas pela forma pragmática com que ele enxerga as soluções que muitas vezes a academia demora em produzir. Você sempre, desde a época do Salesiano, a gente é contemporâneo de turmas diferentes e de idade um pouco, mas você sempre foi muito estudioso, não é isso? Um reflexo já dessa segunda influência que eu tive. Eu sempre gostei muito de ler, gosto de ler, e eu tive dentro dessa, digamos, da minha família em si, do dia a dia, o meu pai, Cristina, havia essa produção de leitura natural. Você chegar na sala, ver alguém lendo um livro, isso já mexe, porque eu era muito voltado para esporte também, eu gostava de fazer esporte. Então eu comecei a criar uma cultura de leitura, e isso eu acho que influenciou demais eu escolher uma área humana como é a área do direito. Você faz o colegial, faz o terceiro, faz logo a faculdade de Direito? Eu fiz logo a faculdade de Direito. Passou? Passei no primeiro vestibular, naquela época era muito difícil. Os vestibulares eram 30 vagas, né? E aí aquela geração nossa do Salesiano, os que tinham esse compromisso muito forte realmente em estudar, muitos foram para a medicina e alguns, né? Hoje, Jacinto está em São Paulo, César está... São vários amigos nossos que nós temos do Salesiano que entraram naquela geração de 88. Foi o pré de 88 que começa a formar essa geração da área do direito. Agora eu me recordo de você nos balcões da Varig, naqueles voos de madrugadas, que era um na vida, que a gente viajava de madrugada, que era mais barato. E uma certa vez eu lhe encontrei no balcão lá da Varig, no aeroporto Augusto Severo. Eu trabalhei na Varig, com 17 anos eu comecei a trabalhar na Varig. E eu trabalhava de 9 da noite. Ainda no Salesiano? Ainda no Salesiano, já saindo, né? Na época do pré. Eu trabalhava de 9 da noite, imagina aí, para você fazer pré. Então você tinha 9 da noite até 3 horas da manhã. Esse foi o horário efetivo. Inicialmente começava de 11 horas da noite. E aí eu trabalhava até o último voo sair. Então todos os problemas que aconteciam na aviação, você acontecia naquele balcão. E eu ficava lá no balcão atendendo, porque era tudo manual. Era o carnê. Era o carnê. Inclusive, uma vez eu coloquei 10 mil litros de combustível a mais num voo que ia Natal-Fortaleza. Quando eu cheguei no outro dia, era tanto repórter, que naquela época se fazia via telex, não tinha essa inovação de hoje. Por quê? Porque eu estava estudando, o voo chegou, você tinha que fazer um balanceamento de voo, era tudo manual, não era nada como é hoje. Hoje você clica e acontece, balanceia, bagagem, toneladas, a disposição de passageiro. Antigamente você tinha que fazer na mão. E aí eu, muito concentrado nos meus estudos, eu vou e coloco 10. Isso aí me marcou, porque eu vi a hora perder o emprego. Eu louco para ganhar os primeiros salários. E você vivia dessa grana? Eu vivia porque eu queria me desprender do meu pai, né? Apesar de toda a assistência que eu tive dele, eu sabia das dificuldades. Como você disse, meu pai foi... Primeiro, o meu avô era machante, ele cortava carne. Depois eu tive meu pai como arrimo da família, e a gente vai vendo isso. Aí meu pai foi radialista, a geração do meu pai foi a geração do rádio. Isso hoje que você faz tão bem, você despertou essa geração. E aí quando eu começava a ver, o que foi que eu disse? Bom, eu tenho que ter a minha subsistência, e comecei a trabalhar. Entrei na faculdade trabalhando de 9 da noite
a 3 horas da madrugada. E tem mais, nos finais de semana, quem limpava o escritório, Bruno, livro, por isso que hoje eu sei catalogar livro, eu estagiário no escritório do meu pai, eu fazia limpeza, fazia pagamento de banco, eu sei o que é ser estagiário na advocacia. Você sai de Salesiano, faz faculdade de Direito, é aprovado, começa a cursar o Direito e já começa a estagiar automaticamente no escritório? Já começa a estagiar automaticamente no escritório, E aí ele trabalhando faz tudo. na vara, tudo, porque naquela época não tinha hoje como são esses escritórios organizados, esses planejamentos que se tem de escritório. Antigamente o estagiário faria tudo, e eu como filho, eu fazia mais ainda porque eu queria ganhar alguma coisa a mais. Eu vendia cerveja com o Ivanaldo, que é juiz hoje da 8ª Vara. Ivanaldo Bezerra? Enquanto minha turma estava pulando o carnaval, logo quando começou o carnaval, o pessoal tudo pulando o carnaval, etc. Carnatal ou carnaval? Carnatal, né? Que passava ali na Hermes da Fonseca. Eu e Ivanaldo com carrinho de mão vendendo água e cerveja, enquanto meus amigos tudo pulando lá e a gente tentando ganhar uns trocadinhos. Hoje Ivanaldo era um estudiosíssimo, hoje é um grande juiz criminal aqui no Rio Grande do Norte. Então eu sempre fui muito batalhador no sentido de tentar me virar para ganhar alguma coisa. Era que você nunca foi boêmio, você, que eu saiba, eu lhe vejo muito pouco nas ruas, Natal, não lhe vejo, quando me encontro muito com você em algum restaurante, é seu perfil, não tem vida social e a vida é o trabalho? A vida é o trabalho e a família. Eu gosto muito de viajar, sempre viajar com minha família, sempre sair com minha família. Eu tenho essa ideia, a minha vida social ela é muito difícil. E para a área do direito isso é ruim, eu digo muito que você tem que ter network. Você precisa ter relacionamento na área do direito. Mas eu tenho uma característica, eu não sou de sair, eu não tenho vida noturna, eu não sou de beber, eu tenho assim, socialmente, que talvez às vezes a gente se descontraia mais, mas efetivamente eu sou muito assim, vou viajar, vou com minha esposa e meus filhos, vou viajar, vou com meu pai, minha mãe, meus irmãos, vou sair para jantar sempre com eles. Eu não estou em restaurante só, ou eu não estou em restaurante assim com amigos, que é ruim, é bom você ter amigos e fazer a relação. É isso que eu crio para os meus filhos, criem relacionamento. Não tem uma vida social tão fechada como a nossa, como a da sua mãe. Eu falo muito nesse aspecto. Você se tornou famoso e reconhecido por ser um especialista em direito eleitoral, né? Aliás, você hoje é conhecido nacionalmente. Você escreve artigos em grandes jornais, mas vamos para o passado. Você vai estagiar no seu pai, você sai de Salesiano, você passa na faculdade. Eu estava pesquisando e 3 dos grandes júris que aconteceram no Rio Grande do Norte nos últimos 30 anos criminais, 3 foi o escritório do seu pai. Era seu pai, que eu pesquisei, ele era sócio de Vital do Rego, que hoje é família política e foi um grande jurista e foi deputado federal na Paraíba. Você participou desses júris? Participei. Que foi o júris de Dr. Ovídio, o de Gustavo Meirelles e o de Expedito Alves? Participei e eu tinha muita muita curiosidade, Bruno, desde o momento em que eu entrei para essa área do direito, eu entrei com vontade de pesquisar. Então, eu fazia todo o trabalho de pesquisa. Eu procurava jurisprudência, eu procurava literatura, porque papai e Vital, os dois, eles revezavam na tribuna, um no aspecto técnico e outro no aspecto filosófico, porque Vital eu tenho para mim como o maior orador que eu já conheci. Eu fico imaginando o Vital hoje, numa época de Lava Jato, ele estaria dando um show nesses tribunais, falava muito, e eles dois subiam, mas já subiam com isso tudo preparado. Então você tinha a parte técnica toda revisada, que meu pai revisava página por página, prova por prova, a construção das teses, e eles costumavam a ir para júri, não era com 1 ou 2 teses, não. Eles levavam 5, 6 teses para ver qual a tese que iria ter a melhor receptividade do júri, do corpo do júri. Então, a minha formação, ela começa nessa grande escola do direito criminal. Você imagine isso há 30 anos atrás, o direito criminal, que hoje tão falado, mas naquela época poucos eram advogados criminalistas, e eu aprendendo com meu pai e com Vital do Rego, como se dava essa dinâmica social e essa dinâmica jurídica dos júris famosos, como o de Adinardo. Nós estamos falando do final dos anos 80, início dos anos 90. É verdade. Foi, talvez quem esteja nos assistindo não se recorde, foi o assassinato de Gustavo Meirelles, lá em Petrópolis. Foi o assassinato de Dr. Ovídio, um latrocínio, onde a esposa fez parte. E foi o assassinato de Expedito Alves a mando por causa de uma questão pessoal relacionada a Angicos, não foi isso? Exatamente. Quer dizer, aquilo
era capa do Poti, capa do Diário, capa da Tribuna, mexeu com a sociedade toda, houve movimentações jovens, a sociedade chegou a fazer parte da questão de Gustavo, chamava atenção. O que é que você se recorda desses casos? Eu me recordo no de Gustavo, houve uma mobilização muito forte da minha geração. Então ele estava numa lanchonete, né, ali em Petrópolis, na Afonso Pena, quando houve a confusão, e ele recebeu um disparo na nuca pelas costas. Pá! Pegou na nuca e ele ali morreu. E houve toda uma comoção imensa da sociedade com relação a isso. A juventude foi realmente... Nós fizemos passeatas na época. Os colégios, não houve aula. E aí eu me envolvi muito, não só pelo aspecto técnico do meu pai ter sido contratado, mas também no aspecto jurídico, mas também no aspecto pessoal, social. Ele era muito próximo, era amigo nosso. Agora, o grande júri que chamou a atenção foi o júri de Adinardo, porque foi um júri político, foi um júri onde havia testemunhas de outros estados. A Polícia Federal foi muito importante em tudo isso. Na época, o irmão dele era ministro, o ministro Aloysio Alves. Então, o Brasil inteiro ficou... notícias no Brasil inteiro desse, até porque ele já tinha sido absolvido 2 vezes por advogados diferentes. Meu pai e Vital, eles estavam entrando, e foi aí que houve a ligação política do meu pai com Aloysio, é nesse júri, porque então a ligação era com Agripino. Meu pai tem uma ligação política com Agripino, naquela época das grandes campanhas. Quer dizer que seu pai se aproxima da Aloysio por causa desse júri? Por causa desse júri e porque condena. E Diuda, que era a irmã de Aloysio, né? Ela era o comando, assim, a cabeça, ela era muito ativa nisso aí, ela faz com que eles estreitem as amizades, e eu acho que um dos poucos amigos já no final de vida de Aloysio, que sempre visitava ele, um desses foi meu pai. Então o júri, ele mexeu muito, porque o Adinardo vinha sendo absolvido, e quando entra papai e Vital do Rego, eu me lembro que ninguém achava a cápsula da bala, porque Adinardo, quando atirou, ele guardou a cápsula que matou Expedito. E essa cápsula, quando prenderam ele, ninguém achava, mas estava no fórum, porque naquela época não tinha essas facilidades de hoje. A coisa era mais mecânica, né? Era uma coisa mais... E a cápsula foi encontrada. E quando se mostrou essa cápsula naquele júri, a gente assistindo, foi uma comoção, porque conseguiram encontrar que Adinardo tinha aquilo como um troféu. Quer dizer, nos bastidores você participou... De tudo, montando... E teve aulas práticas imediatas. Eu sentava com todas as perícias, os peritos da Polícia Federal que vieram. Quando eles vieram para esclarecer, etc. e tal, eu sentava com eles no prédio. Ferraz era o superintendente. Nós tivemos uma ligação muito forte com Ferraz nesse momento, e depois porque também houve umas ameaças de morte de um dos clientes da área criminal, que tinha roubado o Banco Central e tal, ficou ameaçando de morte, e só foi pego porque a equipe da Polícia Federal e a Justiça Federal fizeram um movimento de investigação. Então era muito próximo dessa área criminal. E aí, Eric, você vai primeiro para o criminal, e como é que você parte do criminal e vai para o oposto, que é o eleitoral? Porque aí, quando a gente tem, em 85, 87, nós entramos na área criminal, Aloysio começou a nos contratar para a gente fazer as campanhas, as primeiras campanhas, 89, 90, 92, aí começa a ser feito, e eu começo a despertar essa área com a participação das eleições que papai estava... Nós fizemos a campanha de Henrique, aquela que ele perdeu, a primeira, nós fizemos essa campanha. Aí papai foi de 88. Aí eu comecei a gostar do direito eleitoral. O direito eleitoral começa a despertar a partir desse instante. A gente faz o júri, e aí a Aloysio nos contrata para fazer a campanha de Henrique, a parte jurídica, a coordenação, 88, e aí a gente entra, ou seja, na redemocratização. Para cá nós participamos de todas as campanhas, com um diferencial. Meu pai, ele sempre timbrou muito, havia sempre um aspecto muito de PMDB. Eu tinha essa preocupação. Eu já advoguei para todos os partidos políticos. Segura aí, que a gente vai chamar um intervalo, e na volta vamos falar da questão, ele defendendo todos os partidos políticos e como é que se torna conhecido, inclusive passando por dificuldades nacionalmente. Estamos voltando com o Cara a Cara com o BG desta semana, conversando com o advogado Eric Pereira. Eric, a gente foi ao intervalo, você estava falando do início da sua carreira no direito eleitoral e na questão de que você começou advogando para o PMDB e hoje você já advogou para todos os partidos. Mas vamos lá, você, antes de se tornar esse fenômeno no direito eleitoral, você se torna professor da UFRN e também doutor em direito. Vamos falar desse momento aí. Eu, quando terminei a minha graduação, eu tinha uma vontade de fazer o mestrado. Tive que atrasar esse sonho, porque eu tinha que ajudar meu pai. Era um escritório pequeno, era uma alfaiataria, como a gente chama. Era Vital do Rego
E o meu pai não tinha outro, tudo era feito. Era eu que datilografava, as correções, não tinha computador para você ir lá e corrigir, você tinha que bater a folha inteira, porque havia uma preocupação muito grande com o português. Então eu passei quase que 3 anos sem poder fazer meu mestrado. E aí eu vou fazer um mestrado em Direito Constitucional, já imaginando essa questão do direito eleitoral. Faço esse mestrado indo e vindo, porque eu não podia deixar de trabalhar em São Paulo, eu passo na PUC. Quando eu volto, eu de imediato vou fazer o doutorado, também passei no concurso da PUC, e vou fazer o doutorado em Direito do Estado. A partir daí eu tinha 2 teses. Eu tinha a tese do abuso do poder, que era muito influente nas eleições, importante, e eu tinha a construção da hermenêutica, a hermenêutica constitucional voltada para o direito eleitoral. Foi aí que eu faço o concurso de provas e títulos, um concurso federal da universidade. Primeiro eu faço para professor substituto, eu passo, termino o meu contrato, eu venho para o de professor efetivo, e aí passou eu e mais 3 juízes federais, uma promotora e uma professora de São Paulo, que hoje é dessa turma, e com esse concurso de provas e títulos eu começo a fazer o forte que despertou em mim a vontade, que é a parte acadêmica. Estar junto da juventude, junto da graduação, desperta você um sentimento de renovação muito grande. Então eu passo a entrar para o direito eleitoral com grandes questões, com grandes debates, e esses grandes debates eles começam a refletir, digamos assim, em outros estados. Você é um advogado novo, você é um pouco mais velho do que eu, e já tem um currículo extenso de campanhas eleitorais, de processos que envolvem cassação e defesas de mandatos, uma folha, digamos, uma folha corrida extensa nisso. Mas você, desde muito novo, você acalentou ser presidente da OAB. E chegou a ser candidato e não obteve êxito. Você criou uma impressão no meio de que era um trator e atropelava, não é? E certa vez a gente conversando com isso, você disse, realmente, em algum momento eu errei. E você, passado esse tempo, hoje você começa a ser reconhecido como um grande advogado, principalmente pelos jovens. Qual a leitura que você faz disso, Éric? A leitura que eu faço é que naquele instante em que a gente ganha a eleição de Valério Marinho, em 1999, um grande racha na OAB, e Valério foi excluído e vai conversar com meu pai queria ser candidato, e aí a gente entra efetivamente, eu comecei a despertar a importância que nós poderíamos dar um serviço, é um munus público, prestar um serviço para a instituição. E aí Valério diz, não, você vai ser candidato a presidente, eu queria ser candidato a conselheiro federal. Naquele momento, Valério, não, você é o melhor nome porque você é muito executivo. E aí a gente começa essa campanha, que você foi testemunha, inclusive, em todo aquele momento, e quem despertou alguns conselhos foi você, Bruno, dessa velocidade com que eu queria alcançar os objetivos, e quem estivesse na frente, a gente ultrapassava, e isso gerou então, você faz uma meia-culpa disso? Eu faço a meia-culpa, que realmente eu tinha uma velocidade e uma vontade de chegar muito grande, sem analisar quais as consequências dessa passagem que eu fazia para alcançar as coisas. E o voto é algo que você tem que conquistar. Voto é algo em que uma classe não tem liderados. Você está numa classe onde só tem líderes. E esses líderes é líderes dele próprio. Você precisa ter uma ideia, conquistar por um valor, conquistar por uma ideia. E aí, esses anos de OAB fez com que a gente diminuísse, inclusive, nesses diálogos que nós vamos ter, nós dois estamos tendo, ao longo dos últimos anos, no sentido de construir uma forma de você tratar uma eleição de OAB. E aí o Éric Pereira, advogado já de nome aqui, envolvido na política da OAB, professor, começa a fazer campanhas maiores, governo do Estado, e sai do Rio Grande do Norte. Que momento se dá isso? Isso se dá na eleição de 14, né? Na eleição de 2010... A primeira eleição que você fez fora foi de 14? Fora participando, foi 2010, depois 2012, e em 14 na Paraíba. Então, na Paraíba, eu já vou fazer a campanha de Ricardo Coutinho, que foi o governador eleito, ninguém dizia que ele iria ganhar, e aí eu já entro para uma advocacia da esquerda, que até então nós tínhamos advogado PR, PL, PFL, PMDB, UDEM, todos, PP, mas no Rio Grande do Norte eu ainda não tinha tido a oportunidade de uma advocacia de um partido de esquerda. Então, digamos assim, a primeira entrada que eu dou, porque eu tenho um viés muito de esquerda, essa questão filantrópica, eu lanço livro e faço doação, eu tenho essa vontade de ajudar. E o escritório de Brasília chega quando? O escritório de Brasília, ele chega em 2000, em 2002 surge o escritório de Brasília, logo com a aposentadoria do ministro Peluso, o ministro Peluso do Supremo sai do Supremo, ele se aposenta e a gente começa a dar um ênfase maior. Então, em 2000 eu tenho o escritório montado, ele caminha até mais ou menos 2014,
16 Peluso se aposenta. Aí foi onde deu o grande ápice de uma nacionalização, porque o ex-presidente do Supremo estaria fazendo parte de um escritório nessa Mas nem parceria. tudo são sabores. O escritório de vocês bombou, você passa a escrever na Folha, passa a escrever em jornais aqui no Rio Grande do Norte, passa a ter artigos seus publicados em vários veículos online no Brasil e suas opiniões nas suas redes sociais, mas você de repente se vê numa teia ali de uma acusação de ter usado seu escritório na campanha de 2014 para lavar dinheiro. Quando eu não tinha sido nem usado, o escritório, nós não tínhamos feito nem a campanha do Rio Grande do Norte, nós estávamos na Paraíba. E aí veio essa ideia da criminalização da advocacia. Isso que eu tanto estou combatendo hoje. Eu passei na pele e não quero que a próxima geração de advogado passe por uma injustiça. Você só sabe a prática do que é criminalizar a advocacia com instrumentos de quebra entre defesa e acusação quando você vive isso. Então, nas reuniões que eu tenho feito de 2016 para cá, 2017 para cá, eu sempre tenho dito isso. Nós temos que valorizar a classe. Porque na hora que você criminaliza a advocacia, na hora que você tem uma injustiça, eu sei o quão difícil é para você poder produzir a verdade desses fatos. E foi nessa produção de uma experiência, digamos assim, no próprio campo empírico, eu sofrendo isso, que eu vi que você precisava ter uma advocacia fortalecida, porque individualmente você não consegue resolver. Só a instituição que passa a fazer essa defesa sua. Você foi acusado, você conseguiu sair fora. Conseguiu provar. Em 2017. E você hoje, como advogado, vê que a absolvição não é igual à acusação. Não é. Em 2017, no meio do ano 2017, há todo esse trabalho de criminalizar a advocacia. Olha, a delação faz assim, faz assado, cita A, cita B, cita C. No início de 2018, eu já estava fora, já tinha sido arquivado para mim. E agora, inclusive, mais recentemente, já em junho, foi arquivado, inclusive para os políticos, dos quais diziam que eu tinha trabalhado sem eu ter exercido. Você tem sido uma das poucas vozes a nível fora daqui e aqui a defender a advocacia, como você disse, e a criminalização da advocacia. Você tem conquistado respeito na sua categoria com isto. Em compensação, a opinião pública que escuta do lado de fora não recebe bem. Qual avaliação você faz disso? É que nós não podemos generalizar. O Brasil hoje, ele tem uma generalização fruto de um discurso midiático que quando você generaliza, por exemplo, nós tivemos eleições. Não teve políticos bons que foram escolhidos, políticos novos, renovação. Então, não posso generalizar a política. Eu não posso dizer que todos são ruins. Então, quando eu enfrento essa criminalização e digo que a defesa precisa ter a mesma oportunidade da acusação, é porque amanhã o cidadão que hoje não gosta que eu defenda essa bandeira, amanhã ele pode estar precisando de um advogado e o advogado que vai defender ele não pode ser comparado com o crime do qual ele está respondendo. A defesa é muito importante. Eric, desses 25 anos de formato praticamente, desses quase 30 no meio do estágio do escritório do seu pai, qual o orgulho que você carrega consigo, né? O exemplo do meu pai. Você tem uma pessoa que sai arrimo de família e que se forma já um pouco tarde na idade e que começa a advocacia dentro das dificuldades daquele momento. Depois você vê ele passar a chegar ao topo maior de uma carreira na área jurídica, porque ele tinha essa vontade, digamos, né? Esse ímpeto de chegar a ser ministro, é um grande exemplo, porque ele lutou dentro de um sentido de humildade. Né? Seu pai se tornou o topo na área trabalhista, inclusive hoje é reconhecidamente talvez uma das maiores habilidades e de costura na área jurídica trabalhista aqui. Você nunca pensou em seguir nessa carreira, não? Não, nunca pensei. Eu sempre quis advocacia. A advocacia é algo que está dentro. Eu não tenho capacidade de ser imparcial. Eu me apaixono demais. Quando eu tenho uma tese, é aquela tese, e foi isso que fez com que eu refletisse, porque eu me apaixonava tanto que eu virava o tal trator que você falou. Eu não tinha como fazer um julgamento, uma análise de forma tão imparcial. Eu sou muito da seguinte forma, eu tenho alguns princípios, a liberdade é um princípio maior, a militância na advocacia é outro grande princípio, a igualdade, a moralidade, ela é muito importante. Eu preciso construir em cima disso. Como é que eu iria julgar alguém, por exemplo, Bruno, que cometesse uma agressão a uma mulher, que cometesse uma agressão a uma criança? Eu não consigo despertar. Eu não tenho clientes que agridam crianças, que praticam estupro, que se envolvam com drogas. Eu não tenho esses clientes. O meu cliente, eu tenho uma seletividade daquilo que eu acredito. E já que você fala tanto na história jurídica, nos alicerces jurídicos,
Quem são os grandes juristas potiguares, Paredes Pereira? Hoje nós temos muitos. Da história. A história vem com Mário Mossi Porto, se você fizer análise, Varela Barca, Floriano Cavalcante. Para chegar mais próximo, nós temos hoje Valério Marinho, nós temos Ivan Maciel, nós temos Eider Furtado, nós temos muita gente que às vezes a gente comete até injustiça de não lembrar agora. Mas nós somos celeiro de grandes nomes, nós somos celeiros de cabeças pensantes que influenciaram o Brasil. Nós tivemos Seabra Fagundes, uma pessoa que sai do Rio Grande do Norte, o mais jovem, chega ministro do Supremo, é um exemplo. Eu só lamento é que não haja um reconhecimento. E aí eu estou tentando resgatar esse reconhecimento dos que estão vivos. Né? Dê-me flores enquanto estiver vivo. É isso que eu estou tentando fazer com um projeto de extensão, onde eu venho homenageamos Paulo Lopes Saraiva, homenageamos Ivan Maciel, vamos homenagear José Delgado, foi homenageado, um grande jurista que nós temos, como o professor José Delgado, Eduardo Nobre, Edilson Júnior. Então você tem muitos nomes importantes no direito do Rio Grande do Norte. E o próximo será o professor Eider Furtado, que foi de muitas gerações. A advocacia anda fragilizada ou anda fortificada? Muito fragilizada. A advocacia hoje é uma advocacia que ela não tem o valor que a Constituição deu, não tem o valor que deveria a sociedade dar. A sociedade deveria bater palma para a advocacia e não criminalizar, como esse discurso que nós estamos vendo hoje no Brasil, de criminalização, de generalização, porque uma sociedade sem advogado, o advogado tem um livro que fala: os advogados defenderam o mundo, construíram o mundo. Historicamente, se não tivesse uma voz para defender a liberdade, para defender a igualdade, para defender cidadania, Bruno, você não teria as conquistas que nós tivemos. Não precisa ir para outros países, Revolução Americana ou Revolução Francesa. Basta ver a redemocratização de 85, o trabalho que foi feito, o impeachment de Collor, o primeiro impeachment que nós tivemos. Se não fosse a ideia da advocacia vibrante, latente, a construir valores para que essa sociedade hoje, as gerações de advogados que estão chegando, possam desfrutar do mínimo de prerrogativa, só que é muito pouco. Nós precisamos ter mais ainda. E aí é essa classe que eu quero unir dentro de um pensamento de que não adianta estar Toron lá em São Paulo, que é um grande advogado criminalista defendendo a bandeira, e eu aqui no Nordeste. Em cada estado tem que ter alguém defendendo que a advocacia é importante para essa sociedade. Eric Wilson Pereira, queria agradecer sua participação aqui e dizer do orgulho de conversar com você. Eu acho que para mim é um ponto importante, não pela pessoa como você que estamos aqui sentados, da minha geração e conhecendo tão profundamente, mas pelo fato histórico que isso vai ter ao longo das internets e das redes sociais, diferente de outros momentos. Então, isso vai marcar a minha geração e talvez daqui, espero chegarmos aos 80, 90 anos e um dia discutir como foi bom esse programa e quanto nós conseguimos avançar. Valeu, Eric. Meus amigos, o Cara a Cara vai ficando por aqui e voltamos sábado que vem.